Êxodo 12, a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, diz a palavra de Deus. Todo mundo achou? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, que o porão em ambas as ombreiras, nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Enquanto eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer, como isto, somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhá-lo-ei no sangue que estiver na bacia, e marcai as vergas da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir.
Guardai, pois, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Amém. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pelo significado que nós temos da verdadeira Páscoa, ó Deus, e que essa verdade seja proclamada em toda a terra. Livra as pessoas do engano, ó Pai, da ilusão, e que haja libertação e salvação, ó Pai, na vida daqueles que ainda estão escravos do pecado, ó Deus, e do diabo. Que o Senhor venha libertar, dando uma nova vida em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. A primeira Páscoa, quando o anjo da morte queria matar os primogênitos, né? Lá no Egito era a 10ª praga, passa pelo Egito à meia-noite. O que ele está procurando? O sangue. O sangue na porta. Então, o sangue mostrava que naquela casa um cordeiro tinha sido morto, ou um cabrito, né? Poderia ser também. E isso significava o quê? Que aquele cordeiro estava, na verdade, morrendo no lugar do primogênito. Para que o primogênito não morresse, um cordeiro teria que ser sacrificado e morrer no lugar do primogênito. Caso contrário, as casas que não tivessem morto o primogênito, então, aliás, morto o cordeiro, o primogênito iria morrer. O povo do Egito não acreditava em Deus e assim não acreditava no Senhor como verdadeiro e único Deus, e assim então eles sofrem o castigo da 10ª praga, a morte dos primogênitos, né? Desde o primogênito de Faraó até dos animais morreram. E isso mostra para nós, irmãos, hoje, né? Por que eu e você não vamos morrer também o inferno, a morte eterna? Porque um cordeiro morreu no nosso lugar. A Páscoa, ela traz justamente essa grande mensagem, a grande mensagem da Páscoa. O inocente morreu no seu lugar. O inocente morreu no seu lugar. Para que você não fosse morto. É simples assim. Para que você não sofresse a condenação do inferno. Que o salário do pecado, o preço do pecado é a morte, morte eterna. Então, para que você não fosse para o inferno, Jesus sofreu o inferno lá na cruz no seu lugar. Jesus sofreu o juízo, a condenação no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, no lugar de todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. É por isso que, lá em João capítulo 1, verso 29, quem sabe de cor? Que é muito dito também, né, nas igrejas, esse versículo, quando João Batista viu a Jesus que vinha para ele para ser batizado, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais mortos anteriormente era apenas um símbolo, era apenas para mostrar que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus para morrer na cruz. Esse sim tira o pecado nosso, paga o nosso pecado, porque o sangue de animal não tem poder de pagar pecado, mas o sangue do Filho de Deus,
que é Deus e homem ao mesmo tempo, esse sim tem o poder de pagar os nossos pecados. Por isso João então diz: eis o cordeiro, agora chegou. Por isso que nós não comemoramos mais a Páscoa matando um cordeiro, um animal. Se Jesus não tivesse chegado ainda, o que a gente estaria fazendo ainda para comemorar a Páscoa? Sacrificando o animal, o cordeiro, pegava o sangue, passava na verga da porta, mesmo que já não mais iria morrer os primogênitos, como aconteceu no Egito, mas você vê que é uma ordem de Deus que o povo de Israel, mesmo dentro da terra prometida, deveria continuar fazendo a Páscoa, deveria continuar fazendo esse ritual, esse rito, né? Para lembrar a libertação que tinha acontecido lá no Egito, a libertação da escravidão. O povo de Israel foi liberto da escravidão lá física, né? Nós hoje somos libertos de qual escravidão? Do pecado. João capítulo 8, verso 38, Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o verso 32 fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará, né? Quem conhece a Jesus, o Cordeiro de Deus, e o confessa como seu Senhor e seu Salvador, recebe a libertação da escravidão do pecado e da morte de Satanás. Aí a Páscoa chegou para nós. A libertação para nós é muito maior do que para o povo de Israel, do que uma escravidão física. É uma libertação da escravidão espiritual, né? Que já apontava ali, porque o povo de Israel, os salvos do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento foram salvos crendo também em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, os crentes do Antigo Testamento criam no Cristo que viria para morrer no lugar deles. Nós cremos no Cristo que veio e já morreu no nosso lugar na cruz. Então a salvação, ela está em Cristo, em Jesus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento e nos nossos dias, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus. Vocês veem que essa é uma mensagem muito importante, que seria de nós, irmãos. Pensam um momento aí, se nós não tivéssemos a obra de Cristo, a verdadeira Páscoa para a nossa salvação. Qual seria o seu destino? O meu destino? O nosso destino? Sem Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. Seria o inferno. Esse era o nosso destino. Se a Páscoa de Jesus não tivesse acontecido, Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte, o nosso destino seria o inferno. Se Jesus Cristo não tivesse vindo a este mundo, o nosso destino era o inferno. Por quê? Porque nós somos pecadores e o preço do pecado é a morte. E quando é que tem essa mudança da Páscoa para a Santa Ceia? Você vê que Jesus, lá nos Evangelhos, ainda comemora a Páscoa assim com seus discípulos. Matam o cordeiro, comem o cordeiro, passa também o sangue no portal. Mas a partir dali, da última ceia de Jesus com os discípulos, ele institui a Santa Ceia, né? Porque agora o cordeiro estava ali pessoalmente. Não precisava mais de matar um cordeiro, um animal. E Jesus então institui a Santa Ceia, para nós lembrarmos do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, até que ele venha. Agora, observe o seguinte, queridos. Por que que o diabo quer iludir as pessoas, desviar as pessoas do entendimento da verdadeira Páscoa? E coloca um coelho, coloca chocolate, e as pessoas ficam perdidas, sem saber o verdadeiro significado da Páscoa, até o significado
De qual animal que representa a Páscoa? Verdadeiramente, que é o cordeiro e não o coelho. Por que o diabo coloca essa historinha toda, né? E as crianças ficam fascinadas, e os adultos também fascinados com o coelhinho, e o chocolate, e o ovo de Páscoa, e esquece do verdadeiro significado da Páscoa. Por quê? Porque se as pessoas conhecerem o verdadeiro significado da Páscoa, eles têm que reconhecer que são pecadores e que o inocente morreu no lugar deles para que eles pudessem ser salvos. Isso leva as pessoas a ter um encontro com Cristo e a serem libertas do pecado e serem salvas e experimentar a Páscoa na vida delas, a libertação e a salvação. Isso é Páscoa pessoal na minha vida, na nossa vida. Então o diabo traz uma outra história para que as pessoas não tenham um encontro com Cristo, não saibam realmente como elas podem ser libertas da escravidão, do pecado e da morte do diabo, para que sejam salvas. E nós, como povo de Deus, precisamos fazer o quê? Anunciar a verdade, né? Que liberta. Sem a verdade, as pessoas vão continuar escravas do pecado, da morte do diabo. Mas quando conhecem a verdade que são pecadoras e que precisam de Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aí sim, aí a libertação e salvação, né? E aí realmente haverá a ressurreição, né? Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Qual que é a primeira ressurreição na sua vida? A ressurreição espiritual. Isso é Páscoa. Quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador, você ressuscitou espiritualmente. Diz a Bíblia em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Estava morto, Deus te ressuscitou. Então, essa é a primeira ressurreição. Já é batizado com o Espírito Santo de Deus. Justamente. Ressuscitou. Então agora tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Ressuscitou, o Espírito Santo converteu, nova criatura, né? Tudo se fez novo. Louvado seja Deus, a ressurreição espiritual. E a segunda ressurreição? Só vai ressuscitar a ressurreição, a segunda, quem ressuscitou a primeira. A ressurreição do corpo, né? Nós vamos morrer, se nós não vermos a Jesus Cristo voltar, nós vamos morrer. Porque se nós virmos Jesus voltar, nem morrer nós vamos, né? O que vai acontecer? Jesus volta hoje. Um piscar de olhos, somos transformados e vamos ser arrebatados para, juntamente com a alma que está no céu, se une ao corpo, já agora os que vão ressuscitar, né? E os vivos transformados, todos juntos reunidos na glória celestial. Agora, se nós não virmos a Jesus Cristo voltar, nós vamos morrer, né? A morte está a qualquer hora, né? Está ordenado. Tem um ditado que fala que para morrer, basta estar vivo, né? Não importa se é velho, se é novo, não, está vivo, então para morrer basta estar vivo. Mas graças a Deus que nós temos a certeza, como o pessoal fala, né? A gente só tem uma certeza na vida, que a gente vai morrer. Não, o cristão tem outra certeza, que ele vai ressuscitar, que ele tem a vida eterna. Então, graças a Deus. Se a nossa certeza fosse só a primeira, que nós vamos morrer, que infelicidade, que tristeza, né? Mas nós temos uma certeza gloriosa, a certeza da ressurreição, que nós vamos ressuscitar. E aí vamos ressuscitar e vai ter um corpo 0 quilômetro, novinho, glorificado, como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos, né?
perfeito. Pensa num corpo bonito. Vai ser esse corpo que você vai ter, né? Não vai ter mais cansaço, nem ruga, nem ai, nem oi, nem ui, ai, acabou. Essas doraiadas. Doença, acabou a doença. Doença passou. Justamente. Tem esse outro ditado aí que a esperança é a última que morre. A nossa esperança é imortal. Ela não morre. Então, vamos ressuscitar. Então, o crente convertido a Jesus Cristo, né? Ele nasce quantas vezes? Vocês concordam com o Renato que é 2 vezes? Primeira vez, espiritualmente, aliás, fisicamente, nasce fisicamente. E segunda vez, espiritualmente. E ele vai morrer quantas vezes, se não ver Jesus Cristo voltar? Se não ver Jesus voltar, vai morrer uma vez. Vai morrer o quê? Fisicamente, né? Vai morrer fisicamente. Corpo, né? Separação do corpo da alma. Agora, já aquele que não é convertido a Jesus Cristo e se morrer assim, aquele que não é crente, se ele morre nesse estado, ele nasce quantas vezes e morre quantas vezes? Ele nasce uma vez, que é fisicamente, e morre 2 vezes. Por que morre 2 vezes? Porque ele morre fisicamente e vai morrer eternamente, que é o inferno, né? E isso, meu querido e meu amado, quando você nasce fisicamente, espiritualmente, você vai vencer a morte por meio de Jesus Cristo, isso é Páscoa. Aí está a ressurreição. Nós ressuscitamos, né, para uma nova vida. Por isso que o diabo ele vai fazer de tudo para que as pessoas não conheçam a verdadeira mensagem da Páscoa. Para que as pessoas continuem escravas do pecado, continuem escravos dele, da vontade dele e da morte, né? A mesma coisa acontece com o Natal, onde aparece o impostor chamado Papai Noel para desviar as pessoas do verdadeiro sentido. Você já viu que Natal é o Natal sem Jesus, né? Chega a ser... A gente ri para não chorar, né? Aí aparecem os filme de Natal, não tem nada a ver, desenho natalino, nada a ver com história de Jesus, nada. Só o Papai Noel, é rena, é presente, é gnomo, é não sei o quê, nada de Jesus. Porque se as pessoas conhecerem Jesus Cristo, aí elas podem ser salvas, né? Aliás, se realmente conhecer Jesus como Senhor e Salvador, serão salvas, livres da morte e terão vida eterna. Então, nós temos aqui a primeira Páscoa. A primeira Páscoa está em Êxodo capítulo 12, né? Êxodo capítulo 12. E aí, na sequência aqui, no versículo 29, fala da morte dos primogênitos. E o versículo 37 fala da saída dos israelitas do Egito, né? Aquele povo foi liberto, foi salvo. Isaías 52:14, vamos abrir lá. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Você vê que logo na sequência, no contexto aí, vai falar, no Isaías 53, aponta para a crucificação de Jesus, né? Então, é uma profecia anunciando o que Cristo sofreria, né, por causa do nosso pecado.
E de fato, quando você vê aquele filme lá, A Paixão de Cristo, você vê sofrimento, foi terrível, o sofrimento de Jesus. Não só físico, como sofrimento também na sua alma, né? A expiação do pecado, né? Expiação do pecado. Então, foi o maior sofrimento carregar sobre si os nossos pecados, né? Diz a Bíblia, né? Derramou sobre Jesus. É o que Jesus, ele se prepara para esse momento em orando lá no jardim de Getsemane, né? E o que Jesus, quando na sua oração intensa, que ele soa gotas de sangue, né? Caindo sobre a terra. E o que ele pede ao Pai? Se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Que ele iria tomar, esgotar totalmente o cálice da ira de Deus. Se possível. Humanamente falando, Cristo sofreu, né? Sofreu como homem. Também ele vence ali em oração, levanta, né, ali fortalecido por Deus para enfrentar tudo aquilo que ele teria que enfrentar a partir de então, porque não tinha outro meio, não era possível, não era para que o pecado fosse expiado, não tinha outro meio. Ou o Cordeiro de Deus morre, ou nós teríamos que morrer. Não tinha outro meio. Você quer ver como o pecado é perverso e maligno? Tem 2 lugares que mostram para nós como o pecado é terrível, maligno. É terrivelmente horroroso. Um é a cruz, que Jesus sofre ali, sendo ele santo, justo e bom, a ira, o juízo que nós merecíamos, as trevas, né? Do nosso pecado na cruz. E o outro lugar que mostra como o pecado é terrível é o inferno. Porque o inferno também é a ira de Deus. No inferno não tem amor, né? Por isso que Jesus, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele não experimenta ali o amor do Pai, mas a ira de Deus. E no inferno, aqueles que não creram em Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, vão experimentar a ira de Deus. Vão sofrer eternamente o juízo por causa dos seus pecados. Então, Apocalipse aponta, né, para o juízo final e bem-aventurados aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, para terminar, pergunta para nós: seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Seu nome, estou perguntando para você, responde aí. Seu nome está escrito no livro da vida? Como é que você sabe? Seu nome está escrito no livro da vida? Porque quem não tiver o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer? Lago de fogo e enxofre, inferno. Como saber se o meu nome está escrito no livro da vida? Pela conversão. Se eu sou um convertido, é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Você é um convertido? Como é que eu sei que eu sou um convertido? Se você passou pelo arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, isso é conversão. Amém? Que bênção, hein? E isso é Páscoa. A Páscoa chegou realmente para você. Você foi liberto. Você não está mais debaixo da escravidão do pecado, nem da morte, nem do diabo. A Páscoa significa passou por cima. Então o anjo da morte passou por cima. Viu o sangue. Ali ele viu no portal das portas, né, das casas. Agora o destruidor passa por sobre nós e vê qual sangue. Agora não mais no portal, mas o sangue que está sobre mim e sobre você. O sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus.
não visivelmente falando, mas o sangue que foi derramado lá na cruz, conforme a Bíblia diz, que agora nos purifica de todo o pecado, né? O sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 vai dizer que aquele que nos ama e pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua morte, nos libertou dos nossos pecados. Você foi livre, você é livre, você tem a Páscoa na sua vida, você carrega o sangue da libertação, o sangue de Cristo. Amém? Literalmente, mas espiritualmente, Jesus se faz presente na Santa Ceia. E por isso, no domingo, culto da ressurreição, vamos relembrar. Aliás, toda a Santa Ceia nós lembramos, né? Nós relembramos a morte, a ressurreição, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque a Páscoa chegou para nós. Então, todas as vezes que alguém é convertido a Cristo, a Páscoa chegou para aquela pessoa. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus, né? Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Porque a Páscoa chegou para nós. A libertação do pecado, da morte, do diabo. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres, libertos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz e pagou o preço do nosso pecado. Nós não temos nem mais uma dívida, agora nós somos salvos. O Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar e nós cremos. O Senhor colocou fé no nosso coração para crer. Sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Meu Deus, somos libertos, livres do inferno, da condenação. A Páscoa chegou para nós. Obrigado, Senhor. Que essa verdade seja proclamada até os confins da terra e que o seu nome, meu Deus, seja exaltado e glorificado em toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Livra as pessoas do engano do diabo, Senhor, que querem iludi-las com outras mensagens que não seja a mensagem verdadeira da Páscoa. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.